A diferença é entre civilização e barbárie. Nós saímos da barbárie e da destruição. Nós tivemos 4 anos de destruição. Destruição da vida, com 700 mil mortes, e a negação da vacina, da máscara, etc. Destruição do meio ambiente, a liquidação da estrutura de fiscalização e controle, e o incentivo ao garimpo ilegal, ao desmatamento, às queimadas, ao tráfico de madeira, etc. A destruição da educação, com 5 ministros. Entende? Agora nós estamos revogando aí essa reforma do ensino médio, que é um desastre completo. Se a gente for pegar todos os aspectos, inclusive o aspecto econômico, o senhor Paulo Guedes era o campeão do ajuste fiscal. E ele estourou o teto de gastos que ele tanto defendeu 6 vezes. E eles ainda continuam defendendo um teto de gastos que o Brasil ficaria paralisado até 2036. Ou seja, 5 governos não podem crescer acima da inflação. Não há investimento público, entende? A retração econômica nós vivemos. E aí sim, o ataque antidemocrático. Quero dizer que dia 8 de janeiro é o dia da infâmia. Entende? Ele foi pior que o golpe de 64. Ficou marcado na história para começar uma ditadura de 21 anos, com tortura quanto instrumento de Estado. E esses mesmos, essa horda fascista, entende? Teve a coragem de invadir a Praça dos Três Poderes, incentivada por Bolsonaro, comandada pelo seu ministro da Justiça, que está preso e se evadiu no dia D, entende? E as provas são cabais, tá? Ou seja, o golpe foi televisionado. Então, o Lula teve que passar por tudo isso e ainda fez muita coisa. Recuperou o Mais Médicos, o Bolsa Família de R$ 750, o aumento do salário mínimo, resgatou a dignidade dos indígenas na luta em defesa dos Yanomamis e de todos os indígenas, reatou ministérios que são fundamentais no mundo da cultura, dos povos originários e assim por diante. É lógico que valeu a pena. E nós vamos enfrentar a questão econômica e vamos dizer, esse pessimismo que é produzido pelo mercado financeiro no nosso país, essa negatividade que é produzida pela polarização política será superada, porque eles não tinham um projeto de nação. Agora nós vamos tentar construir esse projeto de nação. Olha, a miopia da esquerda brasileira, ela seria cômica se não fosse trágica. Nós tivemos um candidato que se orgulhava durante a campanha dizendo que ele não tinha programa de governo, porque isso ele ia resolver depois. E a consequência chegou, porque por uma combinação de fatores, ele chega à presidência da República, primeiro completamente desatualizado. Um homem desinformado, completamente, assim, num tempo completamente diferente dos dias atuais. Chega à presidência da República com a concepção que ele tem da sua formação, da sua índole, de cooptação, do seu histórico de cooptação, de apropriação da máquina pública. E ele tem uma coisa muito objetiva e assim ele encanta naturalmente os seus que estão do seu lado, uma vez que o próprio Zé Dirceu, que é o líder, uma referência para o Lula, dizer que eles têm um projeto de poder, não é um projeto de país, isso está posto aí. E aí você começa a olhar os números. Nós que encerramos o ano com a inflação menor do que, por exemplo, a Alemanha, a Inglaterra, os Estados Unidos, né? O Brasil hoje tem uma inflação galopante. O desemprego que estava em queda, nós passamos em tempos especiais de pandemia e de guerra, e parece que a esquerda insiste em negar isso, porque eles negam a ciência. O próprio presidente Lula acaba de dizer que por ele queimaria, jogaria fora todos os livros de economia. Eu quero ressaltar que economia também é ciência, é pesquisa, é dados exatos. E a catástrofe, ela está aí anunciada. Faz uma montagem, na verdade, uma tomada da máquina pública brasileira com esse inchaço de ministérios. Foi para alojar a companheirada, gente que nem se conhecia. E olha, sem um projeto de governo, sem um projeto de Estado, simplesmente um projeto de poder. Deu errado porque nessa distribuição de cargo, ele imaginou que ele ia fazer a cooptação do parlamento brasileiro. E isso não aconteceu. E ele começa a tomar medidas que começam a assustar sim a economia, o mercado. Eu quero dizer aí para quem está debatendo comigo que o mercado somos todos nós, né? Ele tem uma experiência muito próxima do mercado paulista, ele conhece bem a Faria Lima, mas o mercado somos todos nós. E as consequências danosas, as atitudes danosas tomadas pelo presidente da República e os seus comparsas, naturalmente começa a impactar drasticamente a vida dos brasileiros. O índice de empresas que estão tirando investimentos é assustador. O índice
notícias de empresas que estão fechando as suas portas, seus estabelecimentos, são assustadoras e o presidente não fala nada disso. Pegou o país com a correção fiscal, com a redução, o presidente Jair Bolsonaro, ministro Paulo Guedes, reduziu impostos, tirou impostos, reduziu o custo da máquina pública e mesmo assim entregou os maiores recordes de arrecadação. Por quê? Trabalhou com a liberdade econômica, trabalhou com as boas relações comerciais. As nossas relações internacionais, que tentam às vezes negar isso, mas contra números não há argumento. O Brasil tem, mesmo pós-pandemia, na ressaca da pandemia e na ressaca da guerra, os melhores indicadores da balança comercial. E aí você percebe coisas caseiras, por exemplo, essa aberração, que é essa decisão da esquerda brasileira de fazer com que 100 milhões de brasileiros continuem com esgoto a céu aberto. Essa decisão da esquerda brasileira, liderada pelo Lula, de fazer com que 30 milhões de pessoas continuem sem água tratada, quando ele basicamente quer revogar o marco do saneamento para que ele possa se apoderar novamente dessas empresas estatais que ao longo dos anos não fez a entrega nem econômica nem social da que nós esperávamos. Portanto, é lamentável, né? Realmente, aí a sorte nós temos aqui no Congresso Nacional uma oposição proativa, pragmática, que está atuando e naturalmente fazendo com que dando cabresto curto a esse governo. E quanto a 8 de janeiro, nós queremos a CPI para poder investigar. Quanto a invasões de terra, nós queremos a CPI para poder fazer efetivamente, saber quem está pagando, quem está financiando esse terrorismo. E eu queria que o meu oponente ele pudesse responder, na verdade, por que o governo está com medo de CPI? Por que o governo está com medo de ser investigado? Teria alguma coisa a esconder? Bom, em primeiro lugar, eu tenho que colocar que o Brasil voltou. O Brasil, por exemplo, é um pária internacional. Então, você quer investimento externo, como é que você vai condenar a China? Até o meu oponente, que defende o agronegócio, ele teria que explicar por que próceres do bolsonarismo condenavam a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil. É insano. É insano. O Biden é a mesma coisa. Eles queriam o Trump, que golpeou o Capitólio, que é um golpista fascista também. Então, essa turma aí que formou o Ministério de Relações Exteriores. Ora, veja, hoje você está em conexão com o mundo, com a comunidade europeia, com a América do Sul, com os Estados Unidos, com a China, vai para o Japão, no G20. Então, isso significa que o Brasil está aí. Questão ambiental. O Brasil é uma potência ambiental. O que o Bolsonaro fez? Ele botou o Salles lá, que é um contrabandista de madeira, sendo que ele foi expulso do ministério pelo próprio Bolsonaro, entende? Então, essas figuras destruidoras, garimpo ilegal proporcionado, destruição da mata, entende? Acabou com a imagem do Brasil no exterior. Só para começar, terceiro lugar, querem discutir taxa de juros? Vamos discutir. 80% da população acha que a taxa de juros são siderais, ou seja, estão lá nas alturas. Você já apoia a posição do presidente Lula. Mas eu vou dizer mais. Ele acha que o mercado é tudo. O mercado não, peraí, os analistas de mercado. Então vem um prêmio Nobel de economia aqui, o José Stiglitz, e fala: esta taxa de juros é suicídio político. Né? É suicídio político. Vem o presidente da Fiesp e fala: essa taxa de juros é pornográfica. Vem o André Lara Rezende, que era pai do real, que não é nenhum socialista, nem nada, fala: está errada essa teoria que baixa a inflação. Mas os mercadistas e os analistas de mercado, entende, vão dizer sempre que a única maneira de combater a inflação é aumentar a taxa de juros. Aumentar a taxa de juros aumenta a inflação, segundo a outra teoria política mais conceituada do que os analistas de mercado, que têm interesse absoluto nisso. Então, eles não querem discutir essa questão. Se nós formos fazer uma reforma tributária, nós temos que fazer a reforma do consumo. Eu estou lá no GT, eu estou acompanhando. Concomitantemente, tem que criar um imposto, o IVA, sim, eu apoio, entende? Tem que simplificar, ter mais eficiência, sim, mas tem que tributar renda e patrimônio, tem que fazer um cashback, entende? É isso que precisa ser feito. Mais uma coisa, além da lei de responsabilidade fiscal, de tudo, tem que ter lei de responsabilidade social, ou melhorar a educação, entende? O Bolsa Família, criar emprego, gerar renda através de desenvolvimento econômico, não conta. O que conta é sempre cortar na carne. Eu faço esse debate abertamente. Aliás, nós deveríamos abrir esse debate de economia, Brasília, entende? Escancaradamente, com posições divergentes, não com posições unânimes dos mercadistas. Né? Então, eu acredito que é possível construir outra proposta e que essa proposta pode gerar desenvolvimento, emprego, renda e felicidade para o povo brasileiro.